Vamos orar ao Senhor. Senhor, é com temor e grande tremor nos colocamos diante desse texto, ó Pai. Porque não é apenas um lamento de um povo, nem a saudade, Senhor Deus, da sua própria terra, mas é a ânsia por estar na tua presença, Senhor. É o desejo sincero de ver os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ó Senhor, tu despertes em nós esse mesmo sentimento essa manhã. Nós possamos ver, Senhor Deus, Cristo aqui neste salmo, vencendo os seus inimigos e trazendo de volta a esperança do teu povo. E nós possamos provar, Senhor Deus, da doce esperança do Evangelho, que é ver, Senhor Deus, aquela imagem do Salmo 23. Um banquete à nossa frente, nós assentados contigo, Senhor Deus, na grande mesa, no grande banquete. A tua ira, Senhor Deus, sendo derramada sobre aqueles que te rejeitaram, como é dito lá no cálice que transborda. E diante de nós, os teus inimigos, todos eles presos, humilhados, condenados à morte eterna. Seja louvado o Senhor, nos dá grande esperança nessa manhã. E que o Senhor me use poderosamente, Senhor Deus, para pregar essas verdades. E abra o coração dos teus filhos para ouvi-las. E nelas temer e esperar. Em Cristo nosso Senhor nós te pedimos. Amém. Um dos sentimentos mais difíceis de enfrentar, irmãos, é o sentimento da saudade. É você ter saudade de alguém que você, por um longo tempo, teve perto de você e perdeu. Aqueles que já perderam seus pais, que tinham proximidade com eles, lembram-se dos domingos, dos almoços de domingo na família, perderam cônjuge, filhos. A saudade é algo tão profundo, tão difícil de ser descrito, que nem todas as línguas têm uma palavra tão perfeita como a nossa em português, saudade. O inglês, por exemplo, não tem. Tem uma ideia de perda, de falta, mas não tem exatamente a palavra que é definida em português por saudade. Que é sentir falta? Claro que é. Mas é muito mais do que isso. É muito mais profundo do que sentir falta. É um sentimento tão forte, que a saudade faz você, em primeiro lugar, reviver aquilo que você tinha com aquela pessoa, com aquela comunidade, naquela situação. E isso alegra o coração. A saudade não é só tristeza. Quando você pensa e tem saudade de algo, não é só tristeza. É também um momento de alegria em pensar que você desfrutou daquelas coisas que desfrutou com aquelas pessoas em determinadas situações. E só então vem o sentimento de tristeza, porque já não é mais a tua realidade. Isso é um pouco da definição do que é saudade. O texto aqui fala de um tipo de saudade. Até a sociedade bíblica se aventurou a tentar descrever. Em parte foi feliz, em outra parte não, quando colocou o título do texto, Saudades da Pátria. E eu digo que a infelicidade é no sentido de que não conseguiu abraçar toda a profundidade do sentimento dos israelitas nessa circunstância. Porque, de fato, era a saudade da pátria. Eles estavam no exílio, eles foram levados de Israel para a Babilônia, eles eram escravos, mas não é só o sentimento de saudade de uma pátria, porque, veja, até os profetas, até os poetas da nossa época, não profetas, mas poetas da nossa época, que passaram por exílio, eles têm essa característica, quando eles estão longe da terra, seja por vontade própria, seja por uma circunstância que os levou até ali, eles começam a fazer poesia a respeito da saudade da cidade, da saudade do país. Mas não se trata apenas disso, não é esse tipo de saudade de uma pátria, de uma terra. Nordestino que foi morar no Rio de Janeiro, por mais que seja a cidade maravilhosa, ele nunca se esquece do seu torrão ali no Cariri. Pode ser a melhor cidade do mundo, não que o Rio de Janeiro seja, mas pode ser a melhor cidade do mundo.
Mas você não vai se esquecer daquele pedacinho de terra com aquelas pessoas simples que você tinha. Aqui ainda vai um pouco mais além. Não é a saudade só da terra e das pessoas, é a saudade de estar na presença do Senhor. É a saudade de ir para o culto. Eles não foram simplesmente proibidos de estar em Jerusalém, que é a cidade santa, que era a cidade santa. Não foi só isso. Eles tinham saudade, sim, dos muros da cidade, do templo em si, da comunhão entre os santos. Mas o que mais fazia falta para esse povo não era nada disso. O que eles estão aqui sentindo de fato saudade é de estar em congregação, no santo dia do Senhor, adorando a Deus. Por um motivo óbvio. O fato de eles não estarem mais em Jerusalém não é só porque eles foram levados para o exílio, mas é porque já não tinha mais templo, o templo foi destruído, os muros foram destruídos, a cidade foi arrasada. E naquela época, o único lugar que existia para a santa adoração, para a reunião do povo de Deus com o seu Senhor no santo dia, era um templo. Se não há templo, não há culto. Se não há culto, não há comunhão, né? Não há como você provar desse tipo de comunhão com Deus. Porque é fato, irmãos, que quando nós estamos fora do culto, nós temos um tipo de comunhão com o Senhor. Mas não é comparado a este tipo de comunhão que você tem aqui, agora. E pouco importa se você está em comunhão com Deus num prédio maravilhoso, com ar-condicionado, com cadeiras muito confortáveis, ouvindo um som perfeito, ou se nós estivéssemos debaixo daquela mangueira ali, sentados no chão de terra, o pastor sem um púlpito, só com a Bíblia na mão e pregando o Evangelho. A glória desse momento não diz respeito ao lugar. Sim, naquela época tinha ligação direta com o lugar. Mas hoje não, hoje a ligação é onde os crentes estão reunidos, ali está o povo de Deus em santa comunhão, santa adoração. E esse é o lugar mais importante para se estar. A grande pergunta é, será que nós teríamos esse mesmo sentimento se fôssemos privados do culto? Eu me lembro que da última vez que eu preguei esse texto, acho que faz uns 4 ou 5 anos, eu fiz essa pergunta com uma possibilidade remota de sermos proibidos. E eu fiz a pergunta dizendo, se no próximo domingo, por algum motivo, nós fôssemos proibidos de nos reunir, o que você pensaria? Mas eu poderia esperar que 3, 4 anos depois isso fosse acontecer de fato. Nós tivéssemos que nos reunir em Campina Grande a portas fechadas, como se fôssemos bandidos, e em João Pessoa tivéssemos que vir para uma granja escondidos. Isso aconteceu. Então agora, irmão, já não é se acontecesse, mas quando aconteceu, qual foi o teu sentimento? O que você pensou nos domingos que você foi impedido? Porque lá em 2020 nós realmente fechamos. Qual era o sentimento? Ah, não, vai ter a live. O pastor vai pregar. É a mesma coisa. Veja, os irmãos lá, quando foram retirados de Jerusalém, eles não tinham live. Mas eles tinham ainda contato com a palavra de Deus. Eles podiam orar. Mas o sentimento que eles trazem aqui é de completa tristeza. Ele diz, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Por quê? Quando lembramos de Sião. Observe isso. O choro tem um motivo certo. Quando lembramos de Sião. E eu conversei com muitas pessoas, eu sei que o pastor Pronto fez a mesma coisa aqui em João Pessoa, durante o fechamento. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus, o sentimento sempre era, quando é que nós vamos voltar? Não tem um jeito aí para dar para a gente voltar, não. Mas eu tenho consciência também, irmãos, que muitos crentes, verdadeiros, eu não duvido da fé dessas pessoas, mas equivocados quanto ao culto, não conhecem exatamente o que é o culto,
E nesse período de 3 meses, você conversava com alguns deles, e eles diziam, eu não estou vendo problema nenhum. Pastores que disseram claramente, eu não vejo problema nenhum, porque a palavra continua sendo pregada. Veja, a palavra foi pregada, mas isso é apenas um elemento de culto. Enquanto esta palavra aqui, por 3 meses, nos foi negada. A comunhão com o Senhor, o sentar à mesa, o partir o pão, que é sim parte do culto, elemento de culto. Isso nos foi negado. E muitos fizeram uma gambiarra espiritual. Em determinado momento lá da live se dizia, pegue agora o seu pedaço de pão e o seu vinho e vamos celebrar o Senhor a Santa Ceia. Quebrando assim todos os princípios bíblicos a respeito do presbiterato. O Senhor instituiu a ceia e ordenou que os discípulos ministrassem a ceia. E assim deveria ser feito. E agora não. Cada um na sua própria casa vai comer do pão e beber do cálice. E aí o que muitos se perguntam hoje, já que é possível voltar à igreja presencialmente, o que é que eu vou fazer lá? Se nada me falta dentro de casa. Se eu posso continuar escutando, assistindo um culto em casa. Se na hora que o pastor está ministrando a ceia, eu posso pegar um pedaço de pão em casa e abrir uma garrafa de vinho e comer e beber, e isso é ceia, qual o sentido que tem em voltar para a igreja? Essa semana foi semana de reunião do sínodo. E eu sentei com alguns pastores que estavam preocupados com isso. Dizendo que 20%, 30% da igreja voltou e o resto não voltou. E talvez não volte nunca mais. Porque se acostumaram em ficar em casa. E acham que isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Vão para supermercados, eles mesmos disseram, testemunharam, encontro no supermercado, encontro no açougue, encontro na padaria, eles trabalham, mas o único lugar que eles não vão mais é na igreja. Porque é um lugar que ofereceu tudo de mão beijada. Nós demos os nossos princípios, nós cedemos os nossos princípios mais basilares por um curto período de tempo, em troca de uma falsa segurança. E estamos agora colhendo os resultados. Quando eu falo nós, irmãos, é porque deve haver um sentimento pactual na igreja. Ah, mas a minha igreja não sofre disso, então é um problema deles. Não, mas não é bem assim. Nós estamos federados, pelo menos na igreja presbiteriana, você tem exatamente essa expressão. Nós somos igrejas federadas. Portanto, pactualmente, o pecado de um é o pecado do outro. E nós devemos sim estar preocupados com essas comunidades que andam dessa maneira. Veja, inclusive, como é que o salmista fala a respeito do choro. Juntos aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Era um povo que estava congregado. Não mais para o culto, porque eles estavam impedidos do culto, mas estavam ainda juntos. Então, por um lado, isso deve ser um sentimento de muita preocupação de nós que somos filhos de Deus. Porque o fato de muitos não estarem mais ansiando voltar para o culto, se acostumaram com essa situação, é um problema sério. Aqui eles choravam juntos. Perceba, não é o choro de hoje em dia, né? Não é aquele choro produzido por uma impostação de voz diferente, o pastor começa a orar e vem o cidadão do teclado começa a fazer aquela musiquinha por trás para tentar lhe levar por um caminho que você entre em êxtase e daqui a pouco você está chorando. Eles choravam não por essas coisas, eles choravam porque eles estavam longe do culto. Era muito racional o choro deles. Por outro lado, é muito detalhista o salmista quando ele começa a descrever a cena. Observe. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Perceba, a geografia nos diz muito aqui. Por que eles vão para os rios da Babilônia? A Babilônia era, de fato, uma região onde você tinha alguns rios muito grandes, conhecidos em toda a história. E rio é sinal de fertilidade. Rio é sinal de prosperidade. Se você comparar essa cena, onde eles estão agora, com a cena que eles viam
lá em Jerusalém e em Israel, que tinham poucos rios, você tem o Rio Jordão, alguns poucos lagos, mas a maior parte da terra de Jerusalém é seca, árida, você não tem muita água, né? Eles estão aqui em uma certa vantagem. Você sai de uma região árida e você passa a se reunir diante de rios, onde há muita água, consequentemente, fertilidade e prosperidade. Olhando com os olhos humanos, você tem uma situação melhor do que aqui em Jerusalém. E isso é muito perigoso, porque eles poderiam se conformar a essa situação, como muitos, inclusive, se conformaram. Se você lê a história de Israel, se você lê, inclusive, alguns textos bíblicos que falam do retorno do povo, por exemplo, com o profeta Jeremias, muitos irmãos não voltaram para Jerusalém quando o Senhor levantou Ciro e libertou o povo, né, do segundo exílio. Eles não voltaram. Por um motivo óbvio. Eles estavam tão enraizados ali que já não tinha mais necessidade, pelo menos aos olhos deles, de voltar para Jerusalém. Você está numa terra rica, numa terra que tem rios, água em abundância, você já fez seu comérciozinho por ali, você já se casou com uma mulher ímpia daquela região, já constituiu família, os teus filhos são filhos híbridos, né, que conheceram o Deus de Israel e conheceram também os deuses da Babilônia, mas está tudo aparentemente muito bem. Quando Deus levanta o rei Ciro para libertar o povo, muitos não voltam. Muitos não voltam. É parecido com o que está acontecendo aqui, é muito semelhante, é fato. Muitos não querem voltar para o culto. Mas há algumas distinções. Porque isso já se via antes de pandemia, vírus, qualquer coisa. Os crentes estão tão apegados às coisas do mundo, irmão, pensando tão semelhantes às pessoas do mundo, eles já não sentem falta, não de ir para o culto simplesmente, mas de ir para o céu. Já não há mais a esperança maior de ir para o céu. Porque a Jerusalém, que está sendo tratada aqui, é só um tipo, é só uma sombra. A Jerusalém verdadeira é o céu. E quando você fala para alguém que morrer em Cristo é lucro, ele diz, pode até ser, mas agora não. E eu sei, e o comum desse tipo de sentimento, que nós devemos fazer de tudo para manter a nossa vida, até porque é um mandamento. Eu devo resguardar a minha vida, eu devo viver o máximo que for possível. Porque eu tenho responsabilidades na terra, eu tenho missões para cumprir na terra, isso é fato. Mas, irmãos, se não houver esse tipo de sentimento que Paulo tinha, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, é ganho, é superior. O que geralmente se pensa hoje é o contrário. Morrer é Cristo. Agora, o viver é que o bom mesmo é viver. O morrer é mais ou menos. E é por isso, irmãos, que as nossas casas se tornam tão mundanas. É por isso que na criação dos nossos filhos, nós somos tão mundanos assim. Porque nós criamos os nossos filhos para serem bons profissionais. Criamos os nossos filhos, educamos os nossos filhos para ganhar dinheiro. Para serem alguém aqui na terra. Eu dou estudo, meu filho. Eu pago mensalidade cara no seu colégio para você ser alguém lá na frente. Qual a diferença para um pai que não conhece a Cristo? Nenhuma. E é óbvio que você deve dar melhor educação. E isso não tem nada a ver com a educação. Pagar mensalidade cara não tem nada a ver com a educação. Mas o sentimento, né, o desejo, equivocado, mas ainda o desejo de dar o melhor ao teu filho, é justo, é lícito, é natural para um crente. O problema é o que é melhor para o teu filho. O melhor para o teu filho não é ser um grande profissional e ganhar muito dinheiro. O melhor para o teu filho é ser um servo de Deus. É ser alguém que anseia, por exemplo, por ter família para algo que seja eterno. Por que eu devo constituir família? Para que no meu casamento com minha esposa, eu espelhe a relação de Cristo da igreja. É para isso que eu tenho, em primeiro lugar, uma esposa. Não é para se deleitar nos prazeres, nem viajar com alguém, não viajar sozinho. Segundo lugar, para que eu tenha filhos da aliança, que vão ser criados como flechas contra o mundo.
Que haja uma semente santa sempre crescendo nesse mundo. Então, esses são motivos verdadeiros para se constituir família. Por que você deve ser o melhor na tua profissão? Não é para ser elogiado simplesmente, mas em primeiro lugar, para sustentar a tua casa bem, para contribuir no reino de Deus, contribuindo fielmente na igreja do Senhor, e para dominar a terra. Esses são motivos eternos pelos quais nós fazemos coisas terrenas, temporárias. Por esses motivos, irmãos, nós devemos chorar, nós devemos nos entristecer se não estivermos sendo justos e diligentes neles. Por isso, sim. Pelo que você chora? O que é que você sente falta? Se mais uma vez nós fôssemos privados no domingo de vir para o culto, isso te faria mais falta do que se você fosse privado do emprego, privado da tua esposa, privado do teu marido, privado dos teus filhos? Qual é o teu maior bem nessa terra? Juntos aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Juntos. Que povo é esse, irmãos? Eles estão sempre juntos. Eles estavam juntos em Sião e ali se alegravam. Eles estão juntos aos rios agora e juntos choram. Essa igreja do Senhor Jesus Cristo sempre junta. Sempre junta. A Bíblia nos ensina, irmãos, se alguém no vosso meio que esteja doente, chame os presbíteros da igreja. Se alguém no vosso meio que está alegre, cantem juntos. Tudo que você faz na sua vida depois que você entra numa igreja, passa a ser membro de uma igreja, já não é mais isolado. Temos sim nossas vidas privadas, nossa família. É claro, isso não é deixado de lado. Mas isso não é tão isolado a ponto de você não compartilhar parte dessas coisas com os teus irmãos. O que eu acho maravilhoso é quando uma grávida da igreja ela anuncia a gravidez, né? Eu geralmente faço isso no momento de oração, né? Para dar aquela surpresa, o irmão quase cai para trás. Eu faço uma introdução e digo, fulana está grávida. É uma alegria, termina o culto, as mulheres todas vão para aquela dali, vão abraçar, é uma alegria. Mais um filho da aliança está vindo. 9 meses orando umas pelas outras, perguntando como é que está a gravidez. Se tiver alguma intercorrência, a gente sofre junto. A gente vai visitar. Aí nasceu. O pessoal vai visitar. Depois chega o dia do batismo, todo mundo vê o batismo, tira foto. Depois a gente vai acompanhar o crescimento. Depois vem o segundo. Né, o que está acontecendo agora na nossa igreja, o segundo filho está vindo. Que maravilha. Onde você encontra isso? Você se alegrar porque fulana que não é da tua família, que não tem nada a ver contigo em termos de sangue, ela vai ter um filho. E o filho dela é como se fosse teu sobrinho. Como é que pode um negócio desse? É impossível. Tente contar, explicar o que acontece na igreja para qualquer pessoa do seu convívio. Ninguém entende. Diz, esse povo é meio doido. Esse povo não... Eles têm um apego tão grande à igreja que é impossível de você descrever. Porque só quem passa sabe. Então, esses aqui se alegraram em Sião, que era o monte da adoração, e estão agora chorando juntos lá na Babilônia. Sempre juntos. Assim nós devemos ser. O verso 2 diz assim, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas armas. É interessante porque esse povo deixou muita coisa para trás. Quando você é fugitivo, você não tem muito tempo para pegar os seus bens. Eles deixaram casas, eles deixaram suas propriedades, eles deixaram seus animais para trás em Israel. Mas uma coisa eles não esqueceram de levar na correria da fuga: as harpas.
as harpas das quais eram utilizadas para o canto dos salmos. As harpas que, como Davi disse, né, deveriam ser usadas para tranquilizar a angústia daqueles que estavam com o coração angustiado, verso motivo. As harpas que eram utilizadas para o cântico de Sião, essas não foram esquecidas, elas estavam ali. Mas o detalhe é que não foram tocadas. Eles chegaram nos ribeiros tinham árvores, salgueiros. Eles chegaram com as harpas e penduraram as harpas, como um memorial da época em que eles podiam tocar e cantar na igreja com o Senhor. Porque esse é lugar de lamento, então nós não vamos tocar, não há alegria no nosso coração. Então não há por que tocar harpas. Um momento agora de choro, de pedido de perdão e de clamor a Deus. Não é momento de cantar. Vocês já devem ter percebido que na ceia do Senhor, quando a ceia está sendo ministrada e distribuída, nós não cantamos nada. Geralmente as igrejas cantam e muitas delas fazem desse momento um momento de louvor mais animado. Mas ali não é momento, né, para que você cante um cântico animado, nem dê glória a Deus, nada do tipo. É momento de reflexão. Ali é um momento de clamor ao Senhor. Está sendo apresentada a morte de Cristo. Como é que você canta alegremente? Você tem que refletir que Ele foi morto por conta do meu pecado. É momento de parar e pensar. Exatamente como eles estavam aqui. Pegaram as harpas, penduraram nos salgueiros e começaram a chorar e clamar ao Senhor. Verso 3 explica: pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Aqui é a ousadia, né, dos ímpios. Eles sabiam que os israelitas iam junto dos rios, e eles foram até as margens dos rios para provocar o povo de Deus. Vamos pegar a harpa aí, vamos cantar. Nos alegrem com os seus cânticos. E sempre, né, a descrição de que tipo de cântico eles cantavam. Os cânticos de Sião, os salmos. Era isso que a igreja cantava. Eles cantavam os cânticos de Sião. Nos alegrem com os seus cânticos. Eles disseram: não vamos fazer isso. Por quê? Porque esse povo que está pedindo para a gente cantar, eles são nossos inimigos. Eles odeiam a igreja. Foram eles que nos privaram de ir para o culto. E agora eles querem que nós cantemos para eles. Não vamos cantar. Pois é, irmão. A igreja que diz que nós devemos receber bem os visitantes, e nós devemos receber bem os visitantes. A igreja hoje que prega que nós devemos ser inclusivistas na recepção, e em certo modo nós devemos ser inclusivistas. A igreja que diz que nós devemos ser relevantes diante das pessoas do mundo, e de fato nós devemos ser, de um certo modo, relevantes, é a mesma igreja que quer banalizar a distinção que há entre crentes e ímpios. Foi posto uma inimizade. O Senhor disse: desde o Éden, depois do pecado, que haverá os filhos de Deus e os filhos de Satanás. E a descendência dos filhos de Satanás, ela vai, o descendente especialmente, ele vai machucar o calcanhar da igreja em Cristo. Mas Cristo vai esmagar a cabeça dele. Então, foi posta: porém, pôs inimizade. Está lá escrito. E se foi posta inimizade, ninguém pode desfazer essa inimizade. Aqui é um pouco mais difícil, porque congregação pequena, são poucas pessoas que nos visitam. A maioria toma ceia, grande maioria. Você pega uma igreja que recebe muita gente dormindo, pessoas descrentes que foram convidadas, e elas passam o culto inteiro se sentindo muito bem recebidas. Na porta, me deram a paz do Senhor.
Quando começou o cântico, foi posto lá no telão e eu pude cantar. Eu orei com eles. Eu ouvi a pregação. Aí chega a ceia. Quando chega a hora da ceia, aí a divisão está feita. Ovelhas para um lado, bodes para o outro. Não tem como você desfazer essa inimizade. Ela vai ser demonstrada daqui a pouco. Porque os ímpios não sentam na mesa com o justo. Os ímpios não podem sentar à mesa com o justo. Me lembro de um livro que eu li já faz um tempo, eu não sei nem qual é exatamente o título. Se eu não me engano, é aquela Ceia do Senhor, que foi lançado pelos puritanos, que fala sobre o momento da ceia na época do século XVII, em que os pastores puritanos, eles diziam, na hora que iriam começar a ministrar a ceia, eles diziam que os impuros se retirem do santo lugar. Os ímpios eram retirados. Eles eram expulsos, eles nem poderiam ficar no lugar onde a ceia seria ministrada. Nossos irmãos assembleanos, de certo modo, fazem isso até hoje. Porque a ceia deles é na quinta-feira, o que está errado. Mas eles fazem isso para que somente os membros se assentem. Para que os ímpios não tomem. E de certa forma, eles estão muito certos. Ali, irmãos, já demarcada a distinção. O mundo e a igreja. Uma distinção que é impossível de ser desfeita. Mas que muitos na igreja querem desfazer por meios ímpios. Destruir essa divisão, que é uma divisão boa. Veja, essa divisão é proteção para a nossa família. A gente deve ter cuidado para que que não seja recebido de toda forma na igreja como membro, qualquer família. Não pode, irmão. Sabe por quê? Porque se for recebido assim, quem está em perigo é você e sua casa. Os membros da igreja devem ser tão criteriosos quanto os presbíteros na recepção dos membros. Eu vou contar aqui rapidamente uma história que aconteceu lá na nossa igreja. Chegou uma moça nova, uma jovem, muito simpática, por sinal, e ela começou a fazer amizade com as mulheres. E uma das mulheres, uma jovem também, entendo até por conta da idade, saiu apresentando essa moça a todo mundo. Dizendo o nome, o que fazia. Eu chamei ela e disse, você está fazendo isso por quê? Não, é para receber bem, mas você sabe nem quem ela é. Vá com calma. Não durou 15 dias. Nós soubemos que essa moça estava atrás de um rapaz lá da igreja, ela era ímpia. Esse rapaz teve um contato com ela, acabou o namoro, teve que ser disciplinado por conta disso. E ela estava lá atrás dele. E fazendo amizade com todas as moças da igreja. Você percebe como isso é perigoso? Tenham cuidado com quem chega na igreja. Não é para receber mal. É para não se abrir tão rápido assim. Tenham zelo pela casa de vocês, pela comunidade de vocês informada aqui. O texto continua dizendo, verso 5: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se à minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. É um apego a Jerusalém impressionante. Alguém pensa que é porque é a cidade santa, as pessoas fazem um tipo de procissão a Jerusalém. Parece que o crente ele não pode morrer sem ir em Jerusalém. Eles fazem todo tipo de loucura financeira para visitar Jerusalém, porque é a terra santa, é a cidade santa. Veja, não é bem assim. Jerusalém já foi tratado, e eu agradeço inclusive ao pastor Bruno, porque colocou na liturgia a sequência dos textos que eu vou usar aqui. Apocalipse 17, por favor, abra comigo. Ela é citada no livro da Escritura.
Você tem aqui algumas regiões que estão sendo tratadas, né, e elas são termos que são utilizados um pelo outro. A Babilônia, Jerusalém, a grande meretriz. Aqui é a expectativa do juízo de Deus sobre essa região, que é citada vez por outra, Jerusalém, né, a grande meretriz, a Babilônia. E aí o texto diz o seguinte, verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Para não ler o texto inteiro, deixa eu explicar. Esse texto aqui está falando do juízo que estava para vir sobre uma cidade chamada Babilônia, sobre a região chamada Babilônia. Porque esta Babilônia, lembre, João é quem escreve o Evangelho, escreve também Apocalipse, e ele escreve esses textos para as 7 igrejas que conheciam o Antigo Testamento, as 7 igrejas que são chamadas igrejas da Ásia Menor ou igrejas do Apocalipse. Essas 7 igrejas conheciam muito bem esse pano de fundo do Antigo Testamento. Então elas sabiam que era Babilônia, o lugar onde Deus puniu o seu povo no segundo exílio. E Jerusalém era a cidade onde eles ansiavam voltar, que era a cidade chamada Santa. Só que agora a Babilônia é Jerusalém. A Babilônia está sendo tratada como Jerusalém, que é a grande meretriz, que havia se prostituído e negado Cristo. Veja, se você não tiver cuidado, você se confunde um pouco. Ele continua dizendo, verso 15, e disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões de nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão sua carne e queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que seu reino deem à besta até que se cumpra as palavras de Deus. O último versículo diz, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. São inúmeras as interpretações, uma delas é que é Roma, não faz sentido nenhum com o restante do texto, nem com o pano de fundo da Escritura. Mas Jerusalém é a cidade que está para ser destruída no ano 70. E aqui ela está sendo posta como uma grande meretriz, que precisa ser destruída como a antiga Babilônia foi destruída para libertar o seu povo. Lá, porque eles prenderam o povo e não deixavam cultuar. Aqui, porque eles prenderam o povo e rejeitaram Cristo. Capítulo 18, né, continua dizendo, falando ainda sobre essa mulher, que é uma cidade. Verso 1, e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que me tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória, clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância e de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Lá, no Salmo 137, eles queriam voltar para Jerusalém, que era o lugar santo do Senhor. Aqui, eles precisam sair de Jerusalém, como de fato saíram, fugindo não somente dos seus pecados, mas da prostituição que foi evidenciada na perseguição do povo de Deus. Depois que essa Jerusalém a grande prostituta foi derrotada, aí Jerusalém aparece novamente no capítulo 21, observe. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade. Qual é? A nova Jerusalém. Porque a antiga já passou. Que chegou ao ponto de ser chamada de Babilônia, prostituta, meretriz. Mas foi derrotada pelo Cordeiro de Deus. Porque o que aconteceu no ano 70, na derrota de Jerusalém, não foi nada além do que o juízo de Deus. Foi uma das vindas de Cristo.
Né? Não a segunda vinda como nós esperamos hoje, mas uma vinda. Isso é, a expressão vinda é juízo. E agora já não existe mais a antiga. Como é que essa cidade é chamada? Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como esposa adornada para o seu marido. A Nova Jerusalém, que não é mais uma cidade, todo o mundo está sendo ganho em Cristo para se tornar a Nova Jerusalém. Então, a nossa expectativa, irmãos, a nossa esperança não é sermos libertos desse mundo para voltar para Jerusalém, lá no Oriente Médio. Não é isso. A nossa esperança não é de retorno. Porque a revelação bíblica ela não retroage, ela avança. E nesse avanço, nós não vamos para uma cidade simplesmente. Jerusalém vai ser um mundo. O mundo vai ser como a Nova Jerusalém. Uma noiva adornada, perfeita, sem pecado. O que é que haverá nesse lugar? Culto ao Senhor. Não um dia por semana, mas todos os dias pela eternidade. Essa é a nossa esperança, irmão. A nossa esperança não é de resolver o probleminha da segunda-feira, não. Apesar de nós termos esperança de resolvê-los também. Mas o que motiva os crentes não são coisas temporárias, a não ser que essas coisas temporárias sirvam para bens eternos. E o bem eterno final é esse: habitar com o Senhor na Nova Jerusalém. Se isso não tomar conta do nosso coração, nós somos os crentes mais mundanos desse mundo. Voltemos lá para a última subseção lá do texto do Salmo 137. A imprecação que é trazida, né? Se eu não me lembrar de ti, apegue-se a minha língua, ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então eles dizem, eles fazem uma oração auto-imprecatória. Eles trazem maldição sobre si. Caso nós não lembremos mais do culto ao Senhor, mais do retorno ao culto em Jerusalém, do que das nossas próprias alegrias, que o Senhor nos amaldiçoe. Imagine se isso fosse dito hoje, né? Quantos poderiam concordar com essa oração? O final diz assim: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam, descobria até os seus alicerces. A expressão lembra-te é a expressão aliancista, como no quarto mandamento. Lembra-te do dia do Senhor. Como lá em Gênesis, quando as águas pararam de cair sobre a terra no dilúvio, e diz o texto, lembrou-se Deus de Noé e da sua família. Essa é a lembrança aliancista. O Senhor lembrou-se de Noé para o salvar. Aqui não é a lembrança para salvar, aqui é a lembrança para condenação. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom. Edom, né? Essa palavra Edom é muito parecida com Adão, porque Adão vem da terra, Adamá, e a palavra vermelho também tem a mesma estrutura, a mesma raiz em hebraico. A terra é vermelha, Adão é vermelho, Adão vem da terra, Edom é a descendência que foi gerada, né, da descendência de Satanás, não de Cristo. Ele vem de Esaú. Deus preferiu, né, por meio de Jacó, preferiu a um e não a outro. E Edom é a descendência de Esaú. E a lembrança deles aqui, rapidamente, para não tomar muito tempo, é de uma passagem quando o povo estava sendo liberto do Egito, e eles precisavam passar por dentro da terra de Edom. Edom era primo de Israel. E Moisés manda uma carta pedindo autorização só para passar. Ele disse, eu não quero tomar nada de vocês, eu não quero comer dos frutos de vocês, não quero nada, eu só quero passar. Eles não permitiram. Eles impediram a passagem do povo que estava sendo liberto. Agora o povo diz, lembra-te, Senhor, de Edom. Mas Edom não é Babilônia. Não é nem precisa ser. Porque o espírito dos ímpios é assim. Assim como Edom impediu o povo de passar pela terra, isso é impedir o povo de cultuar,
Assim, a Babilônia está nos impedindo de voltar para a nossa terra. Eles são família. Como é que o povo de Deus tem tanto apego assim, a amizades com o ímpio? Né? Eu realmente não entendo isso. Como é que se pode construir amizade tão profunda com o ímpio? Sabe o que é que o ímpio faria se ele pudesse? Ele não deixava tu vir para a igreja. Se ele pudesse, eu não sei se você está consciente disso, mas ele faria você ir para um clube, você ir almoçar na casa dele, você ir para a praia, mas ele faria de tudo para você não estar aqui. Conscientemente ou não. Como é que você ama tanto uma pessoa assim? Como é que são teus conselheiros, são teus amigos mais chegados? Isso é impossível, meu irmão. Lembra-te, o que eles pedem, Senhor, lembra-te de Edom para os punir, porque eles tentaram nos impedir do culto. Lembra-te dos nossos governantes, Senhor Deus, que nos impediram de cultuar o Senhor. Ele disse, o que eles diziam, descobrir até os alicerces, ou seja, derrube. Você descobre os alicerces, você acabou com o fundamento da casa. Aí ele segue para a última parte, a filha de Babilônia, que vai ser assolada. Aqui provavelmente já era uma expectativa do final do exílio. A Septuaginta aponta Jeremias como o autor desse salmo, porque provavelmente foi naquela época de Jeremias. O livro dos Salmos é muito extenso na sua tempo de composição, desde 1400 ali, antes de Cristo, com Moisés, até o final do exílio. Eles já estão na expectativa. A filha de Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuiu o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der neles nas pedras. Essa é a parte que o visitante ele vem cantando com a gente. É quando ele chega aqui, aí ele... Opa! Eu lembro de uma vez que eu ouvi um sermão nesse salmo, numa igreja presbiteriana, um pastor muito... Aqui tem um grande apreço como pastor. E ele disse, eu vejo aqui na verdade é o seguinte, aqui é porque era no Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. E nós não devemos ter esse tipo de espírito na igreja, porque o Senhor diz que nós devemos amar os nossos inimigos e nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Aí a igreja dá amém, porque realmente é o discurso mais fácil. Mas não é o intento do narrador, do salmista. Veja só, esse povo te escravizou. Esse povo te impediu de ir para o culto. Esse povo derrubou a igreja, o templo, o lugar da adoração. Esse povo te provocava todo o tempo, quando você estava chorando por não poder ir para o culto, dizendo, vamos, cante aí para mim, para eu ver. Nos alegrem. Eles perseguiam tudo que se chamava Deus. Qual é o teu sentimento para com eles? Aqui, irmão, não é um problema pessoal, eu com você. Você pisou no meu carro e eu vou e tento lhe matar. Não é isso. Porque quando fizeram isso com Cristo, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas quando mexeram com o templo na casa do Senhor, Jesus chegou quebrando tudo. É assim que nós devemos ver. Se o mal é contra nós devemos orar e pedir que aquela pessoa se arrependa. Mas se o mal é contra a igreja, nosso pensamento é que o Senhor os puna, que o Senhor os arrase dessa terra. Mas a parte mais difícil ainda não é essa, é quando ele diz assim, feliz, que é a mesma palavra que é muitas vezes traduzida por bem-aventurado, não sei se alguma tradução é assim, bem-aventurado aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Veja que cena ele está descrevendo aqui. Depois de matar todos os adultos da Babilônia, eles vão pegar as criancinhas desde o colo, pegar as pedras e bater com a cabeça na pedra. É uma cena terrível. Eu sei disso. Mas era a oração do povo contra a Babilônia. Primeiro, veja a distinção. Isso que eles queriam dos índios. Veja o que nós queremos. Mas, em segundo lugar, isso tem um motivo. Se a única forma de resolver o problema da igreja
era acabando com aquele povo que queria acabar com a igreja. Se você mata os adultos e você deixa as crianças, você deixa o quê? A semente. A semente vai crescer e depois vai se voltar contra a igreja. Então não pode deixar ninguém. Tem que matar do menor ao maior. Você acha que Deus tem prazer nisso? Nunca. Você não vai encontrar uma só parte da Escritura que o juízo de Deus seja descrito como prazer. Não tem. Agora, você encontra Deus sendo glorificado no juízo? Sempre. Deus é glorificado no inferno. Sabe por quê? Porque o inferno é o lugar onde a justiça de Deus está sendo cumprida. Isso traz glória para o nome de Deus. Isso deve nos alegrar. Mesmo que seja um familiar nosso, mas deve nos alegrar. Não deve nos trazer prazer nunca. É triste a cena, mas é necessário. E se você acha que isso aqui é coisa do Antigo Testamento, você não está entendendo o que vai acontecer no final. Quando esta Babilônia que nós estamos vivendo for destruída, você acha que Deus vai ter peninha dos bebezinhos, dos ímpios, dos não eleitos? Todos vão para o inferno. Assim como o Senhor salvará as nossas crianças, filhas da aliança, e as dará a vida eterna, porque é motivo de grande glória para o Senhor, porque assim Ele expressa a sua misericórdia sobre nós, assim Ele esmagará a cabeça dos ímpios, enviando inclusive seus filhos para o inferno. Sabe quem fez isso? Cristo. Quando o texto fala, pega os teus filhos e dá com ele na rocha. Salmo 62, por favor, abra comigo. Verso 2 diz assim: só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Salmo 78. Verso 35. Se lembravam de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo, o seu Redentor. A rocha é Deus e Ele é o teu Redentor. Salmo 118, verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. A pedra que os edificadores rejeitaram. Agora o último texto, Mateus capítulo 21. Mateus 21. Verso 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhes Jesus, nunca leste nas Escrituras, ele vai citar o Salmo agora, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Veja, que é maravilhoso que eu, Cristo, seja posto como pedra, que foi rejeitada por aqueles que deveriam me receber. Ele diz, verso 43, portanto, eu vos digo, que o reino de Deus lhe será tirado, e será dado a uma nação, que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, ou seja, quem for lançado contra ela, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A pedra que esmagou a cabeça da Babilônia foi Cristo. E a pedra que esmagou Jerusalém no ano 70 foi Cristo. E a pedra que esmagará a cabeça dos ímpios no final, inclusive os seus filhos, é Cristo. O Cristo será a pedra, o fundamento da tua salvação, a rocha da salvação. Ou Cristo será
a rocha que esmagará a tua cabeça. O que é que você mais sente falta? De Cristo como teu Redentor e da beleza da adoração do Senhor no seu santo dia, ou de alguma coisa dessa terra? Se há no nosso meio alguém que não crê no Senhor Jesus Cristo, eu lhe pergunto, o que é que traz esperança para você? E você diz assim, ano que vem vai ser melhor do que esse ano, lá adiante eu vou ter esperança de uma vida melhor. Em que está baseada a tua esperança quando Cristo diz, eu, a rocha, serei lançada contra a tua cabeça e contra a cabeça dos teus filhos. Esse é o teu final. Mas se você se arrepender e crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não rejeitá-lo, ele deixa de ser a rocha da tua perdição. E ele passa a ser a rocha do fundamento da tua salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo. Ame mais os atos do Senhor do que a tua própria vida. Amém. Vamos orar ao Senhor. Seja bendito e exaltado, Santo Deus, Senhor da nossa vida, rocha da nossa salvação. Tu que antes fosse, Senhor Deus, o motivo do nosso temor, porque o Senhor seria a rocha do nosso juízo. Passastes a ser agora, Senhor Deus, o fundamento da nossa esperança. Cristo, o nosso Senhor. E por isso que amamos tanto, Senhor Deus, a congregação dos santos. E estar com os teus filhos, porque eles comungam da mesma promessa. E nós nos alegramos em estar nesse santo lugar, Senhor. Nunca retire-os de nós, senão naquele dia que o Senhor nos colocará na santa congregação com a igreja invisível, para podermos adorar o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus Cristo. Nós ansiamos a tua vinda, para quando poderemos ver, Senhor Deus, nesse dia, os ímpios sendo todos julgados pelo Senhor, rocha nossa, e nós sermos exaltados contigo nos céus dos céus, para todo sempre. Amém.